Imagina um serviço de pintura, Karina, preste atenção. Um serviço de pintura, uma manutenção, uma reforma, onde a gente vai envolver todo emmassamento e pintura de uma obra de alto padrão. Vamos supor que esse serviço, no geral, ele dê 20 mil reais. O que acontece? Esses 20 mil, como é que funciona? Lembra da regrinha que eu falo para vocês? 60 e 40? Vamos lá, vamos supor que 40% seja mão de obra e 60% material. O que acontece? Se eu for olhar aqui, eu vou ter de material 12 mil reais e eu vou ter de mão de obra 8 mil. Qual é a dificuldade das pessoas que procuram um profissional para fazer no mercado, que querem fazer sem uma construtora, sem uma empresa? Eles vão procurar o pedreiro, ou o pintor, no caso aqui, tá? O pintor vai cobrar esse valor e esse valor aqui ele não é parcelado. Esse valor é pago de acordo com a semana, com a empreita, enfim. Esse valor é pago à vista, ó. Opa, quase quebra o piloto. Será à vista. E os 12 mil ele consegue parcelar. Vamos lá, ele vai conseguir passar em até 12 vezes na loja. É assim que funciona normalmente. Só que aí, o que acontece? Aqui na empresa, a gente faz parte de um grupo e a gente tem umas taxas diferenciadas. O cara me procura para fazer essa mesma pintura aqui e eu digo para ele que consigo parcelar para ele em até 12 vezes ou até 10 vezes sem juros. Olha que louco. Eu chego para ele, carinha, e digo, ó, esses mesmos 20 mil, tu não vai ter mais que pagar os 8 mil direto pro pintor, não. Tu vai pagar para mim no cartão e eu vou dividir tudo isso para você. Eu pego esse valor aqui, esses 20 mil, e transformo para ele em 10 parcelas de 2 mil reais. Olha como fica mais atrativo. Em vez de ele pagar 8 mil à vista, ele está pagando 10 parcelas de 2 mil. Você vai dizer, Felipe, tá louco? Mas se você parcela no PagSeguro, o cara cobra mais. Como é que funciona normalmente no mercado tradicional? Se o cara vier passar uma maquineta em qualquer ramo, o que é que acontece? Ele vai lá, na hora de você parcelar, ele vai acrescentar uma taxa. Se você hoje, na maquineta comum, divide em 10 vezes no cartão, esse valor de 20, ele acrescenta aqui, ó, mais 20%. Que são as taxas de operação, a taxa da maquineta, da operadora. Ou seja, esses 20 mil, eles passariam para 24 mil. Isso aumenta muito, é desestimulante. O cliente na hora vai, pô, não vou, não dá. Então, isso aqui está descartado hoje. Se você parcela para o cliente, tem que ser parcelado sem juros. E isso é o que a gente faz aqui. E aí, o que acontece? Esses 20 mil, a gente consegue transformar para ele em 10 parcelas de 2 mil reais. Você deve estar se perguntando, Felipe, tá louco? Como é que tu faz isso? Eu tenho uma taxa diferenciada na PagSeguro, tá? A gente tem um alto faturamento, a gente faz parte de um grupo e eu vou explicar daqui a pouco como funciona. O que acontece? Desses 20 mil, eu só perco 6,5% para receber esse dinheiro no dia seguinte. Ou seja, eu passei hoje o cartão, eu recebo no dia seguinte. Olha que louco. 6,5% desse valor aqui dá igual a 1,3 mil. Ó, eu perderia, entre aspas, R$ 1.300. Ou seja, no outro dia, no dia seguinte, quando eu passasse por cartão para o cliente, ia entrar para mim na minha conta os 20 mil menos os 1.300, ia entrar 18.700. Você vai dizer, ah, Felipe, aí tu pegou uma reforma de 20 mil e tu perdeu aí R$ 1.300. Será que eu perdi mesmo? Preste atenção. Quando o cliente vai comprar os 12 mil do material, ele vai lá e compra parcelado. Quando é parcelado, geralmente ele não tem desconto. Se eu recebi o dinheiro no dia seguinte, eu estou com 18 mil na conta. Já ouviu aquela história de quem tem dinheiro faz dinheiro? Eu vou chegar lá na loja e vou dizer, olha, 12 mil de material, eu quero pagar à vista, no capim, no dinheiro. Quanto que fica? O cara, vamos supor que você consiga aí 10% de desconto, que é um desconto comum aplicado. Cara, dos 12 mil, ele vai me dar 10% de abatimento. Ou seja, eu vou receber aqui, eu vou pagar R$ 1.200 a menos. Que vai dar um total apenas pagando aqui de 10.800. Perceba que eu paguei R$ 1.300 de taxa da maquineta, perdi teoricamente, mas no final eu ganhei R$ 1.200 de desconto em material. Fica elas por elas. Ou seja, entre aspas aqui, nessa situação, eu deixei de ganhar R$ 100, mas consegui pegar uma obra de 20 mil. Imagina quantas pessoas têm querendo pintar sua residência e não tem dinheiro para pagar a mão de obra. Que até tem um cartão de crédito, mas mão de obra não parcela. Quantas pessoas têm querendo trocar a iluminação, querem trocar o piso, trocar o forro.
E aí o cara simplesmente não faz por quê? Porque não tem flexibilidade de pagamento. Então flexibilidade é o ouro para você conseguir ter mais clientes, juntar um montante maior e literalmente lotar a sua agenda e ganhar bem. Aí você deve estar dizendo, Felipe, mas esse exemplo aí tá muito tranquilo. Eu só perdi R$100, na verdade, eu deixei de ganhar 100. Lembra, pessoal, eu ainda poderia ter feito o seguinte. Em vez de aumentar a parcela para 24 mil, eu diria para ele, ó, essa reforma eu faço ela por 22 mil, tá certo? Divide em 12 vezes no cartão, sem juros. Embutir o valor aqui. Ou seja, eu não perderia R$100, ainda sairia no lucro, ganharia mais dinheiro ainda, porque eu comprei o material à vista. E se eu passei para ele os 2 mil, o que é que acontece? Eu já de cara ganhei R$1.200 a mais de lucro.